Queria explicar para vocês hoje o que causam as alergias respiratórias. Que às vezes você acha que você nasceu alérgico e você vai ser alérgico para sempre. Tem tratamento para alergia? Tem. Eu explico muito para meus pacientes assim que o nosso corpo ele só faz o que precisa. Tem uma lei básica do corpo que é economia. O corpo só faz o que precisa. Dou um exemplo, começando com uma coisa mais tátil, que é a sola do pé. Quando a gente está no inverno, usa muito tênis, meia, sapato fechado, o pé fica sempre protegido, a sola do pé não fica fininha. E quando a gente está no verão, tá andando mais de chinelo, descalço, pisa na areia, pisa no chão, tá mais com o pé descoberto, a sola do pé não engrossa? Por que ela engrossa? Porque ela foi requerida, precisou de ter contato de proteção ali, tá encostando sempre no chão, então o corpo vai preparar aquela sola para ficar mais resistente, para não se machucar, porque quando você tá com o pé fino e vai na praia, pisa num chão um pouquinho quente, ou o que acontece com a sola do pé? Incha, dá bolha. Quando você tá com o pé mais grosso, mais resistente, você tem mais tolerância para pisar num chão mais quente, não tem? E consegue resolver isso com maior facilidade. Nosso nariz funciona do mesmo jeito. Sabe como? Por exemplo, eu explico muito para os pacientes o seguinte: um bebê recém-nascido, a gente protege do frio, do vento, da poeira, do ácaro. Quando o bebê começa a engatinhar, tá maiorzinho, já começa a engatinhar, ele vai ter contato com poeira, com ácaro, com tudo isso. Se ele respira pelo nariz, a mucosa nasal dele já começa a desenvolver a tolerância, essa resistência para respirar diferentes tipos de ar. Porque a gente tem que concordar que mesmo vivendo numa cidade cheia de pó de minério, que tem poluição, que tem grandes cidades com poluição, são todas as pessoas que têm alergia? Não. Por que algumas têm, outras não têm? Quando a gente respira pelo nariz, a gente tem uma filtragem desse ar que a gente respira. Primeiro, a água que a gente tem presente no ar, né? A condensação de água que a gente tem presente no ar, quando a gente respira pelo nariz, esse ar ele se condensa aqui, né, nos seios da face e acaba lubrificando mais essas seios da face também. E nos seios da face a gente produz um gás, que é o óxido nítrico, que ele é citotóxico, ele mata fungos, ele mata bactérias, então ele já ajuda a limpar esse ar antes que a gente jogue ele para dentro do nosso corpo. Quando a gente, falando ainda da água, né? Quando a gente, nos seios da face, a gente produz muco, e esse muco, quando ele é misturado com essa água que é condensada do ar, esse muco ele é mais solúvel, ele é mais limpo, ou mais líquido. E aí, mais líquido a gente vai deglutindo e nem sente que ele está descendo para a deglutição. Quando a gente respira mais pela boca, o que acontece? A gente não passa por esse processo de filtragem do ar, a gente respira um ar sujo, né, que vai para dentro do nosso corpo, no nosso pulmão. A primeira barreira de defesa viram as amígdalas, depois a adenoide. Então, essas células de defesa, esses locos de defesa, que seriam defesas secundárias e terciárias, elas viram primárias. Então, pensa na sobrecarga que essas glândulas sofrem. A adenoide sofre, a amígdala sofre muito, porque esse ar não é filtrado antes, então ela absorve diretamente aquele ar sujo, todo contaminado, para ser parcialmente limpo por elas. Elas sobrecarregadas incham e aí dificultam mais ainda a respiração nasal. E aí a pessoa precisa de manter a respiração pela boca e mantém todo o processo infeccioso dentro de si. O muco que é produzido nos seios da face, como não está sendo absorvido muito ar aqui, não está tendo aquela lavagem da água que é condensada do ar, esse muco fica mais grosso, mais resistente, e a produção de óxido nítrico também fica muito enfraquecida. E sem a proteção da produção de óxido nítrico,
essa mucosa começam a infectar. Essas infecções de sinusite, tudo, a rinite, como eu falei, que é a mucosa nasal que não é preparada, porque nunca é usada, como é o pé que nunca vai no chão, que está sempre calçado. Porque quando a gente abre a boca e respira pela boca, nosso nariz não passa ar nenhum, praticamente nenhum. Por quê? A gente requer, a boca tem muito menos resistência para esse ar passar do que o nariz. O nariz tem todo um processo designado por Deus para filtrar todo esse ar antes da gente absorver. Por isso que acabam acontecendo essas questões de alergias, rinites. A rinite, ela fica, essa mucosa nasal fininha, super sensível a qualquer tipo de ar diferente, porque ela não é usada. É um pé que nunca vai no chão, que não é usado, por isso que nunca cria essa resistência. A sinusite, por causa dessa pouca passagem de ar pelo nariz, o muco aqui fica infectado com as bactérias que eventualmente entram pelo nariz, mas não tem aquela produção eficiente do óxido nítrico que limparia e mataria esses fungos e bactérias que estão no ar. E, junto com isso, o ar sujo que a gente joga para dentro do nosso corpo causam também as pneumonias ou laringites, problemas no trato respiratório. E quanto mais o tempo está frio, quando a gente tem um ar frio para respirar, o frio ele contrai mais os vasos sanguíneos. E o primeiro aporte para a gente absorver o oxigênio são os alvéolos do pulmão. Quando a gente vai respirar um ar que não foi previamente aquecido pela passagem em diversos canais aqui na nossa face antes de entrar, mas que veio diretamente pela boca, esse ar mais frio e ainda contaminado, ele fecha mais ainda os bronquíolos e a gente tem uma menor capacidade ainda respiratória, absorvendo cada vez menos oxigênio em cada respiração. Por isso, quando a gente fala que o tratamento odontológico que a gente faz aqui para melhora da respiração, melhorando passagem de ar no nariz com a expansão da maxila, a expansão na criança, no adulto, remodelação da maxila, com um tratamento miofuncional que vai trabalhar postura na língua. Um exemplo aí de um exercício avançado, só para vocês terem ideia, que quando eu falo que no tratamento miofuncional, além de usar os aparelhos, a gente tem exercícios. Um exercício mais avançado que só quem tem mais força na língua consegue, e aí você consegue até diagnosticar se você tem necessidade desse tratamento, se você precisa desenvolver força na sua língua, porque colocar a língua colada no céu da boca, mas é toda colada no céu da boca, a borda da língua colada, e abrir a boca e manter a língua lá, assim. Para esticar o freio da língua e fortalecer essa postura de língua. Então são coisas que a gente vai passando no tratamento, né, que melhora toda essa questão respiratória. Por isso que a gente tem alguns vídeos aí de pacientes mostrando, né, que eu sofria de problema alérgico a vida inteira e não tenho mais nada, meu nariz passa o ar normal. A outra falando que sofria de faringite crônica e a vida inteira, que andava com bula de remédio na bolsa, que dormia sentada porque tinha medo de engasgar, porque a passagem do ar não passava. Vários pacientes com apneia, com questão de ronco. Todas essas doenças, todos esses problemas são da origem do mesmo problema raiz, que é respirar pela boca. Então, fica aí esse vídeo, manda esse vídeo para alguém que você conhece que sofre desses problemas e quer realmente resolver e tratar a causa desses problemas para não ser mais refém de tantas infecções, de tantos problemas respiratórios, porque só quem sofre disso sabe como dorme mal e respira mal. Tá bom?